Não, esse não é mais um daqueles vídeos de taxa Selic caiu e agora onde investir? Isso eu prometo para vocês, tá? Fala sócio, beleza? Rafael Seabra aqui da Sociedade Milionária e nesse vídeo eu quero explicar por que a Bolsa despencou mesmo após o novo corte da taxa Selic. Essa talvez tenha sido uma dúvida de muita gente, afinal, a queda da taxa Selic, e é o que vem se falando há bastante tempo, pode ser e deve ser um dos gatilhos para impulsionar o mercado de renda variável, seja fundos imobiliários, seja ações, e muita gente estava guardando essa nova queda, esperando que, não, agora o mercado vai voar. E pelo menos hoje o que aconteceu foi diferente disso. Foi uma queda da bolsa de uma maneira generalizada. E o objetivo desse vídeo são dois, na verdade. Primeiro, explicar por que isso aconteceu. E segundo, o que é que está por trás disso e como você pode se aproveitar. Então fica comigo até o final do vídeo para que você possa entender as razões por trás da queda de hoje e como isso pode ser benéfico para tua carteira de investimentos, para o teu patrimônio financeiro, para o teu futuro financeiro, tá? Já peço, inclusive, desde agora para você deixar o like aqui nesse vídeo, se acredita que esse vídeo vai ser legal, até pelo histórico dos vídeos que você já assistiu o meu. E se você ainda não foi inscrito nesse canal, se inscreve também aqui embaixo, clicando no botão vermelho que diz inscrever-se, porque assim você não perde nenhum dos próximos vídeos, tá? Então vamos lá passar para o roteiro desse vídeo para explicar o motivo dessa queda. Na teoria, a queda da taxa Selic ela é boa para o mercado, por três motivos, basicamente. Primeiro, porque reduz-se o incentivo para a renda variável. Para a renda fixa. Se a renda fixa está rendendo menos, mais pessoas vão, beleza, agora já que está rendendo menos isso, eu vou agora, pelo menos uma parte do meu dinheiro, trazer de volta para a renda variável, né? Afinal, muita gente fez o caminho oposto, né? Quando a Selic foi subindo, saiu da renda variável e foi para a renda fixa. E agora, uma parte das pessoas começam a fazer essa migração inversa, sair da fixa para a renda variável. Afinal, a renda fixa está rendendo menos. Segundo, são menos despesas financeiras com pagamento de juros. Então, as empresas que estão endividadas, e são muitas empresas que estão bem endividadas aqui no Brasil, imediatamente já tem uma redução nas suas despesas com pagamento de juros, porque se a taxa Selic está caindo, significa que o CDI cai, e boa parte das dívidas são indexadas ao CDI mais alguma coisa. Então, se o CDI caiu, vai se cair também o saldo devedor das empresas, ou pelo menos os futuros juros que vão ser pagos a partir de agora. E o terceiro ponto é que com a queda da taxa Selic existe um efeito em cascata do ponto de vista do crédito. O crédito começa a ficar mais barato. Todos os tipos de crédito de maneira geral, tá? Financiamentos imobiliários ficam um pouco mais baratos, crediários, empréstimos consignados, cheque especial, enfim, todos os tipos de crédito ficam um pouco mais baratos. E isso incentiva o quê? As pessoas a usarem o crédito para consumir. Então, esse efeito não é imediato, tá? Mas começa a ajudar a população a consumir um pouco mais através do crédito. Isso, feliz ou infelizmente, é a base do consumo da população mundial. Então, isso aí vai aumentar o financiamento e também vai melhorar a receita das empresas. Se isso tudo acontece, por que então o mercado caiu? E aqui entra o ponto que muita gente ignora, que é o quê? Eu vou explicar para vocês o que é que aconteceu nesse mesmo dia, na verdade ontem, né? Inclusive antes até da queda da taxa Selic, antes da reunião do Copom, foi a reunião do Fed, né? Que é o Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos, né? Que ele manteve o Fed Funds no intervalo entre 5,25 e 5,5. Lá eles não têm o valor exato, como aqui. Eles trabalham com um intervalo. E o Fed Funds é tipo a nossa taxa Selic. É a taxa básica de juros deles lá. Tá? Para a gente pode parecer baixo, um valor baixo, né? 5,5% é baixo. Para eles é altíssimo. Há pouquíssimo tempo atrás, a taxa de juros dele era 2%. Já chegou até ser uma taxa de juros zerada, em momentos pontuais até negativa, para você ter uma ideia do tamanho do incentivo ao consumo. Tá? E agora não, está no valor alto. E além desse valor alto ter sido mantido, eles já deixaram ainda mais dois recados. Primeiro, deve vir mais uma alta daqui até o final do ano, marginal, coisa de 0,25, mas deve vir. E 2024 não estão pensando em fazer redução. Ou seja, esse ciclo de taxa de juros mais alta deve se manter por mais tempo do que o mercado esperava. Rafael, não estou entendendo nada. Como que isso está impactando o mercado brasileiro? Fica comigo até o final que eu garanto que você vai entender. Para você ter ideia, já tem títulos de longo prazo nos Estados Unidos, as treasuries deles, né? Então, treasuries yield seriam os rendimentos dessas treasuries, que são os títulos públicos americanos, que para 10 anos, com vencimento daqui a 10 anos, já está rendendo 4,5%. Mais uma vez, 4,5% em dólar por 10 anos garantido é uma taxa muito, muito atrativa para o mercado global.
considerando que os títulos públicos americanos são o ativo mais seguro do mundo, tá? Pelo menos sempre foram conhecidos como os ativos mais seguros do mundo. Então isso é uma taxa muito alta, você tem essa rentabilidade em dólar, seguríssima, livre de riscos, né? Como é risk-free, como o pessoal gosta de chamar, isso é muito atrativo. E aí qual a conclusão, no final das contas, sobre esse dia de ontem? É que se os ativos mais seguros do mundo estão pagando mais, há um fluxo de capital maior para os Estados Unidos, seja fluxo de capital para lá, seja uma volta de americano investido fora e trazendo para cá. E aí você me pergunta, Rafael, mas o que é que isso tem a ver com a nossa bendita Bolsa Brasileira? Aqui a Bolsa Brasileira, quem investe aqui são as pessoas físicas, são os fundos de investimento, investidores institucionais, o exterior deve ter pouca relevância aqui. E aqui é onde você está enganado. Entendendo o que eu vou te explicar agora, você vai entender por que esse fluxo de capital americano impacta tanto o mercado brasileiro. Esse daqui é um gráfico que eu retirei fresquinho do relatório mais recente da própria B3, tá? O nome do relatório aqui, deixa eu passar aqui, Boletim Mensal de Ações da própria B3, com um gráfico de como está a participação no volume negociado no mês passado, ou seja, da quantidade de transações que foram feitas na Bolsa, do volume que foi negociado, na verdade, da quantidade de dinheiro que foi movimentada na Bolsa. Olha por que esse dinheiro foi movimentado. 14,1% pelas pessoas físicas. Olha só como a gente é irrelevante em termos de bolsa. Como a pessoa física, um investidor, o pequeno investidor, eu, você, todos nós, todos que estão assistindo esse vídeo, somos irrelevantes porque a população brasileira ainda investe muito pouco na Bolsa de Valores. Menos de 2% da população investe na Bolsa de Valores. No mercado americano, mais de 50% investe. Então a gente ainda é um mercado muito pequeno. Então a gente causa pouquíssima relevância na bolsa. E quem é que causa mais? Muita gente acha que são os investidores institucionais, que seriam os fundos de investimento. E também não são. Claro, ele tem um percentual maior do que nós, pessoas físicas. Então os investidores institucionais respondem por 24,7%, ou seja, 1/4 da movimentação da bolsa brasileira. Mas olha só, 1/4. Nós, pessoas físicas e investidores institucional, a gente soma basicamente 40% do movimento. E quem é que responde pelos outros 60%? Olha só, investidores não residentes, foreign investors, ou seja, os investidores estrangeiros que não moram no Brasil. Olha só o tamanho do impacto do estrangeiro movimentando a Bolsa Brasileira. Os caras movimentam praticamente 60% da grana. Então, se eles resolvem tirar o dinheiro daqui do Brasil, isso causa uma pressão vendedora muito grande, porque eles estão vendendo ações, uma quantidade muito grande, um volume muito grande de pessoas vendendo ações, ou seja, pressão vendedora, e depois comprando dólar, que eles vendem ações, ficam com real na mão, e aí precisam comprar dólar para poder vender. Então a pressão vendedora na bolsa, queda da bolsa. Pressão compradora no dólar, alta do dólar. Então um movimento como hoje, o que explica um movimento como hoje é justamente isso. É o quê? Estrangeiro tirando dinheiro do Brasil e transferindo lá para o mercado americano. Faz assim, opa, esse país aqui, a parte de renda fixa está rendendo menos, enquanto lá no mercado americano está rendendo a mesma coisa com expectativa de render mais alto por mais tempo. Então eles saem dos mercados mais arriscados e levam esse dinheiro para os mercados menos arriscados. Então a fonte desse relatório, como eu tinha falado, é o Boletim Mensal de Ações da própria B3. E aí você deve estar perguntando, pô, Rafael, mas só notícia ruim, então quer dizer que a gente está refém dos caras? Mais ou menos. Por quê? Aqui vem a boa notícia. A boa notícia é a seguinte. É que no curto prazo, de fato, o mercado se comporta de acordo com oferta e demanda. Se tem mais pessoas querendo vender do que comprar, o preço dos ativos cai. Se tem mais pessoas querendo comprar do que vender, o preço dos ativos sobe. Isso é inegável. No curto prazo é assim mesmo, tá? É isso que determina o movimento dos preços nos ativos de renda variável. Porém, e aqui é onde entra a boa notícia. No longo prazo, o mercado segue o resultado das empresas. O que isso quer dizer? Que se você pegar a curva, o preço, a cotação de praticamente qualquer empresa que existe na Bolsa de Valores, qualquer uma delas, você pega a curva histórica delas de cotação e compara com a curva de lucro das empresas, vocês vão ver que existe uma fortíssima correlação. Ou seja, o preço da empresa vai no longo prazo para onde o lucro da empresa está indo. Então, se a empresa está tendo um aumento de lucro, o preço da empresa em algum momento vai convergir para esse aumento de lucro, ou seja, a cotação da empresa. E por que eu estou falando isso? Porque, de fato, essa queda da taxa Selic, ela é muito favorável para as empresas. Pode não ter se refletido na bolsa de maneira imediata, mas para as empresas é mais vantajoso, é favorável. Por quê? Porque agora elas vão conseguir tomar dívida
com taxas menores, vão ter menos despesas com juros, existe um incentivo para a população consumir mais, então de aumento de faturamento das empresas, entre tantas outras vantagens que uma taxa Selic mais baixa repercute no mercado de ações brasileiro, tá? Não só para as empresas, mas também para fundos imobiliários. Então a boa notícia é justamente isso, é que se isso for mantido, é aqui onde vem o imenso se. Se o ciclo de queda da taxa Selic for mantido pelos próximos meses, não houver uma interferência política, um problema político, um problema econômico que repercuta na inflação e a inflação volte e o ciclo de queda da taxa Selic tem que ser interrompido, se não houver algo nesse sentido, ou seja, a Selic continuar caindo, o que a gente deve ver nos próximos meses, mas principalmente nos próximos anos, é a confirmação de um dos melhores momentos para quem está montando posição atualmente na Bolsa de Valores, tá? E a minha opinião final, a minha conclusão final é a seguinte, é que quem souber escolher bons fundos imobiliários e boas empresas para investir agora, provavelmente vai estar muito feliz daqui a alguns anos, justamente pelo que eu expliquei para vocês agora. Que é o quê? Hoje, existem uma série de boas empresas no Brasil que, com a queda da taxa Selic, elas vão se tornar ainda melhores, porque elas vão pagar menos juros, vão ter mais lucro, vão ter mais faturamento, vão ter resultados melhores no longo prazo. Tá? Então, se você está investindo em empresas que elas tendem a se tornar ainda melhores no futuro, por preços que estão ficando um pouquinho mais baratos pela questão pontual do mercado agora, você tende a, nesse momento, estar investindo em empresas melhores, empresas com melhor margem de segurança, maior margem de segurança e com fundos imobiliários com maior margem de segurança. Então, se você sabe escolher, e é isso que eu estou falando para você, não é seguir recomendação de investimento, não é pegar a listinha das 10 empresas com maior potencial de valorização, preço teto, upside, não é isso. É fazer o feijão com arroz, o papai com a mamãe, investir naquelas boas empresas que são historicamente lucrativas, bom dinheiro em caixa, pouco endividamento, a governança totalmente controlada, ou seja, não tem histórico de corrupção, de escândalo, nem nada. Então, se você faz aquela listinha com as melhores empresas, de melhores fundos imobiliários em termos de qualidade, você seguramente está aumentando de maneira significativa as chances de você ter excelentes resultados lá na frente. Tá? Se você ainda não sabe como escolher essas boas empresas e bons fundos imobiliários baseados na qualidade, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, no primeiro comentário, um link para uma aula 100% gratuita, tá? Sem pegadinha, onde eu mostro como qualquer pessoa pode investir na Bolsa de Valores para criar múltiplas fontes de renda passiva, ou seja, investir em bons fundos imobiliários para receber dividendos todos os meses. Investir em boas empresas para receber dividendos todos os anos. E isso criar um efeito bola de neve no teu patrimônio financeiro, onde você vai receber mais dividendos. E aí você pega esses dividendos, reinveste, coloca novos aportes, e aí vai receber ainda mais dividendos, e aí coloca esse novo e esse montante vai crescendo como uma bola de neve de maneira exponencial. Se você quer saber isso, o link para essa aula gratuita tá aqui na descrição do vídeo e também tá no primeiro comentário desse vídeo, tá? É isso, mais uma vez, reforçando o recado, não se esqueça de curtir esse vídeo, tá? Para você não é quase nada, mas para mim faz uma baita diferença. Esse vídeo fica por aqui, a gente se vê num próximo vídeo. Um forte abraço. Tchau, tchau.